Como sair das trevas? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus. Jesus afirma categoricamente que a pessoa que o seguir não andará em trevas. Entendo que, ao utilizar a expressão trevas, Jesus quer se referir a tudo aquilo que nos deixa na escuridão do sofrimento. Os problemas que nos preocupam parecem ter esse efeito de escurecer os nossos dias, encobrem o brilho da alegria e do prazer de viver. O que me causa estranheza é o fato de constatar que a maioria de nós já teve algum tipo de contato com os ensinamentos espirituais que Jesus apresentou à humanidade, e nem por isso deixamos de andar em trevas. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Os cristãos formam o maior grupo religioso do planeta, com mais de 2 bilhões de adeptos declarados. Muitas pessoas, embora professando outros credos, admiram as lições deixadas pelo Cristo. Gandhi chegou a afirmar que, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por que então o fato de conhecermos Jesus não torna nossa vida melhor? Por que ainda andamos em trevas, apesar de conhecer e admirar o Mestre? Quem deseja encontrar cura e libertação para suas aflições precisa responder a essas perguntas. Estou certo, porém, que se as respostas forem francas e verdadeiras, encontraremos facilmente o lugar onde se encontra o interruptor que nos permite acender a luz da felicidade. Seguir Jesus. Em diversas passagens do Evangelho, Jesus convidava as pessoas a segui-lo. Não se tratava de simplesmente acompanhá-lo fisicamente. Não era esse o propósito principal. Jesus não queria apenas ser conhecido. O Cristo não almejava ter apenas admiradores. Jesus é mais audacioso. Ele queria ter seguidores. Queria e ainda quer. E você é um deles. Por isso Jesus o procura há centenas de anos, sem nunca desistir de você. Querer seguidores não é uma atitude narcisista do Cristo. No fundo, Jesus deseja ser compreendido, almeja que sigamos seus ensinamentos, porque sabe que, se fizermos isso, encontraremos a cura e a libertação do nosso sofrimento. Quem me segue não andará em trevas. Ele pede que o sigamos, porque deseja que sejamos felizes. Quem me segue terá a luz da vida. A mensagem do Evangelho é um convite muito mais amplo do que simplesmente o contato superficial com Jesus, geralmente estabelecido nos momentos em que as dores nos atingem de forma mais intensa. Proclamar-se cristão é muito pouco. Admirar Jesus não é suficiente. Admirar Jesus não é suficiente. Pedir-lhe ajuda não é tudo. Ter conhecimento do Evangelho é apenas meio caminho andado. Conhecê-lo é o primeiro passo, mas não o único. Muitos param por aí. Temos noção dos principais ensinamentos do Cristo.
Sabemos que ele pregou o amor como o maior mandamento de vida, mas não vivemos o amor. Preferimos viver no egoísmo e, por isso, mergulhamos nas trevas do sofrimento. No Brasil, a imensa maioria da população é cristã, cerca de 90%, mas a despeito de acreditarmos em Jesus e conhecermos suas lições de amor e fraternidade, ainda convivemos com a fome, a miséria, a violência e o egoísmo. Não falo desses problemas apenas no terreno social, pois eles também ocorrem em nosso universo íntimo. Aliás, é a partir do nosso mundo interno que nascem os demais problemas pessoais e coletivos. Quantas vezes temos o crucifixo pendurado no pescoço e somos violentos no lar, no trânsito ou no trabalho? Quantas vezes fazemos o sinal da cruz ao iniciarmos o nosso dia e fechamos os olhos ao calvário de dores do nosso vizinho? Quantas vezes temos um quadro do Mestre em nossa casa e tratamos os familiares com indiferença e rispidez? Quantas vezes nos ajoelhamos nos templos religiosos em atitude de reverência ao Cristo, mas com os pensamentos carregados de maledicência em relação ao próximo? Quantas vezes imploramos o perdão das nossas ofensas, trazendo no peito ressentimentos sem conta? Quantas vezes choramos a coroa de espinhos colocada injustamente em Jesus, mas continuamos cravando espinhos de desamor em nós mesmos? Certamente, isso ocorre porque ainda não tomamos a decisão de viver de acordo com o Evangelho. Isto é, ainda estamos vivendo distantes do amor, porque o amor resume todas as leis espirituais que governam os destinos do homem na terra, conforme o próprio Cristo nos informou. Bastaria um passo na direção do amor que toda a nossa vida se transformaria. Seguimos uma pessoa quando percorremos o mesmo caminho que ela trilhou. O Mestre deseja que nossos passos se aproximem dos passos dele, que nossas escolhas sejam as escolhas que ele faria se estivesse em nosso lugar. O Evangelho é um mapa minucioso que nos aponta o caminho da felicidade. O propósito de Jesus é o que cada um de nós siga esse caminho, porque desviar-se dele é tomar atalhos perigosos que nos trarão dor e sofrimento. Quando nos desviamos do roteiro proposto pelo Nazareno, surgem os problemas em nossa vida. Além de pedir a Jesus que nos ajude a sair de um determinado problema, deveríamos também perguntar a Ele como fazer para não criar o problema. Seguimos Jesus quando nos empenhamos em incorporar suas lições em nossa vida, sobretudo quando deixamos que o amor guie nossas atitudes. Seguimos Jesus quando nos empenhamos em incorporar suas lições em nossa vida, sobretudo quando deixamos que o amor guie nossas atitudes. Sentimos que Deus nos ama incondicionalmente? Somos amorosos conosco? Demonstramos amor ao nosso semelhante? Temos uma relação de amor com a vida? Limpamos nosso coração machucado com o remédio do perdão?
Vejamos, assim, que seguir Jesus é muito mais do que simplesmente frequentar o templo da nossa fé, fazer algumas rápidas orações ou oferendas e sair da igreja ou do centro espírita da mesma forma que entramos. Ninguém sai das trevas apenas com formalidades religiosas ou com a prática de rituais despidos do propósito de nossa elevação espiritual. Sair das trevas é trazer os ensinamentos espirituais para o altar da nossa vida. É assumir a nossa condição de filhos amados por Deus e, a partir dessa conexão amorosa com o Pai nosso, irradiarmos bondade a nós mesmos e a todos que nos cercam. Quando isso acontece, entramos numa faixa de energia tão superior que nossa vida se ilumina de felicidade e as trevas batem em retirada. É como abrir as janelas do nosso quarto para deixar a luz do sol entrar. A escuridão é a ausência de luz. Se estivermos mergulhados em trevas, é porque estamos com a mente e o coração fechados à maior e mais poderosa energia existente no universo, que é o amor. Só o amor traz coragem. Aliás, as palavras coragem e coração possuem fortes ligações etimológicas. Uma mãe é capaz de qualquer sacrifício pelo filho, porque o ama. É capaz de sacrificar a própria vida, se preciso for, para salvá-lo. Ela faz isso porque ama. E o amor produz essa força descomunal que nos impulsiona a superar qualquer obstáculo ou dificuldade. Agora, quem se distancia do amor vive com medo, sente-se fraco, e o medo traz insegurança, passividade, tristeza, doença e toda a gama de sentimentos negativos que produzem energias baixas e que redundam em sofrimento que o amor poderia ter evitado. O trabalho espiritual mais forte e profundo que poderemos fazer em nosso benefício é viver no amor, pois o amor gera otimismo, coragem, confiança e alegria. Deixa a nossa energia no mais alto nível e, assim, atraímos situações de vida que nos trarão a cura da infelicidade. Por isso afirmou Jesus: aquele que me segue terá a luz da vida. Repetindo, aquele que me seguir terá a luz da vida. Se hoje experimentamos as trevas do sofrimento, é sinal de que nos afastamos dos caminhos que o Cristo nos apontou. E com isso, perdemos a conexão com Deus, nos desligando da fonte que nos abastece de amor, saúde e paz. Perdemos o endereço de Deus quando nos distanciamos da bondade, quando nos afastamos da nossa essência divina. Não foi Deus quem nos esqueceu, nós é que nos afastamos do Pai, quando trocamos o perdão pelo ódio, a generosidade pela mesquinhez, a compreensão pela maledicência, a fé pelo pessimismo, a confiança pela descrença, o altruísmo pelo egoísmo. Todas as escolhas contrárias ao amor rebaixam fortemente a nossa energia. E com isso, atraímos o sofrimento em forma de doenças, miséria, violência, acidentes e tantas outras tragédias que se abatem sobre nós. Seguir Jesus
é a chave que nos faz conectar com a fonte divina e faz restabelecer a felicidade em nossa existência. Seguir Jesus é deixar o amor entrar em nossa vida em atos, pensamentos e palavras. Escolher o amor é tratar o próximo, escolher o amor é tratar o próximo da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Na maioria das vezes, o amor não exige nenhum gesto heróico ou dramático. Bastam apenas pequenas atitudes positivas que farão toda a diferença. A gentileza no trânsito, ao motorista em apuros, o sorriso espontâneo, quando revemos um amigo ou quando somos apresentados a um desconhecido, a afabilidade com as pessoas de trato mais difícil, a palavra amiga a um companheiro em dificuldades, o prato de comida a quem está com o estômago vazio, a visita a um companheiro enfermo, a oração a um irmão em perigo, o silêncio com as imperfeições alheias, são todas elas manifestações de amor. Amar é querer bem a alguém. Então, todas as vezes que queremos o bem de alguém e fazemos algo para isso, para que isso ocorra, estamos amando essa pessoa. E quando temos um gesto de amor na terra, abrimos automaticamente as portas do céu para nós. Não sejamos meros conhecedores das verdades espirituais. Se formos a um restaurante, não nos alimentaremos se ficarmos apenas olhando para o cardápio. É preciso escolher o prato e depois saborear a comida. É a alimentação que sustenta a nossa vida biológica. O mesmo ocorre com os ensinamentos espirituais. Não basta conhecê-los dos livros sagrados. Precisamos saboreá-los em nossa vida, pois somente assim andaremos com a luz espiritual da felicidade. Poderemos começar a iluminar nossa vida agora mesmo. Basta aceitarmos o convite que Jesus continua nos fazendo há mais de 2000 anos. Vem e segue-me. E quando aceitarmos esse convite, o amor vai nos dar tanta alegria e felicidade que nós vamos querer cantar essa música com Jorge Versilo. Nada vai me fazer desistir do amor, nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor, nada vai me levar do amor. Nada vai me fazer desistir do amor, nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor, nada vai me levar do amor.